O Daily Telegraph ofereceu 1.000 guinéus para George Smith ir ao Iraque e encontrar a peça que faltava na história, como se fosse algo tão simples. Mas ele realmente foi a Nínive 2 vezes e encontrou uma peça que faltava na história do dilúvio, acredite ou não. E se o poema épico mais antigo do mundo guardasse segredos que falam diretamente conosco hoje? Imagine desvendar uma história escrita há mais de 4.000 anos, repleta de emoções humanas genuínas, amizade, perda e a busca derradeira por significado além da morte. Andrew George, um dos maiores especialistas nessa antiga obra-prima, dedicou décadas a desvendar seus mistérios. Agora, antes que seu tempo se esgote, ele nos convida a ouvir atentamente para descobrir não apenas uma história de reis e deuses, mas um poderoso reflexo de nossa humanidade compartilhada. Redescoberta de Gilgamesh. Enterradas sob as areias da antiga Mesopotâmia, as tábuas de argila contendo a epopeia de Gilgamesh permaneceram esquecidas por milhares de anos. A história de sua redescoberta se assemelha a uma emocionante saga policial que se desenrola através de continentes e séculos. Em meados do século IX, arqueólogos começaram a escavar as ruínas de Nínive, a outrora grandiosa cidade assíria perto da atual Mossul, no Iraque. Essas explorações desenterraram a lendária biblioteca do rei Ashurbanipal, um tesouro com milhares de tabuletas de argila inscritas em escrita cuneiforme. Entre esses artefatos, encontravam-se fragmentos de um misterioso poema épico, até então desconhecido da civilização moderna. As tábuas foram cuidadosamente preservadas sob as ruínas de um palácio desmoronado, mas seus significados permaneceram um segredo, inscritos em marcas em forma de cunha. Foi somente em 1872 que ocorreu um avanço significativo. George Smith, um arqueólogo autodidata que trabalhava no Museu Britânico, fez a descoberta surpreendente de uma narrativa do dilúvio notavelmente semelhante à história bíblica de Noé. A revelação de Smith foi tão colossal que praticamente obrigou os círculos religiosos e científicos a terem reações idênticas. Ele revelou à Sociedade de Arqueologia Bíblica em Londres, em 3 de dezembro, que a narrativa babilônica do dilúvio era séculos mais antiga que a bíblica. Isso não apenas contrariava as convicções religiosas da era vitoriana, como também fornecia pistas para a compreensão da literatura antiga por parte de estudiosos e teólogos. A viagem de Smith a Nínive no ano seguinte, financiada pelo Daily Telegraph, teve como objetivo a recuperação das peças que faltavam, consolidando a narrativa completa do dilúvio e a epopeia de Gilgamesh como alguns dos mais antigos tesouros literários da humanidade. Infelizmente, Smith não viveu muito. Morreu aos 36 anos, em sua terceira expedição, que deixou grande parte da epopeia ainda por descobrir e reconstruir. Mesmo assim, sua contribuição para a área foi fundamental para despertar o interesse mundial pelos textos antigos da Mesopotâmia e suas ricas narrativas. Desde então, a história de Gilgamesh deixou de ser apenas uma relíquia esquecida. Tornou-se um meio de olhar para o passado, para as culturas e para os problemas universais da humanidade. A epopeia de Gilgamesh, que permanecera silenciosa por milênios, começou lentamente a falar novamente graças ao empenho de estudiosos. Não era mais apenas uma relíquia histórica, mas sim uma narrativa eterna, escolhida por leitores de todo o mundo. Contudo, o caminho das peças desconexas para uma trama unificada ainda não estava concluído e exigia dos tradutores profunda competência linguística e conhecimento cultural. Tudo isso nos leva à figura que hoje é o protetor moderno desses escritos antigos, Andrew George, cujo trabalho acadêmico proporcionou a versão definitiva em inglês da epopeia e tornou sua mensagem muito clara. A vida e a obra de Andrew George nos lembram que as histórias antigas ainda podem carregar verdades urgentes para o presente. A contribuição de Andrew George. Andrew George se destacou como um dos principais especialistas na Assíria e na epopeia de Gilgamesh, após décadas de pesquisa dedicada. Seu trabalho se sobressai não apenas pela precisão acadêmica, mas também pela acessibilidade ao público em geral. George reconstruiu meticulosamente a versão mais completa e precisa da epopeia disponível atualmente, incorporando todos os fragmentos conhecidos.
Ao fazer isso, ele revitalizou uma história que muitos consideravam perdida para sempre. O que distingue a tradução de George é seu compromisso em permitir que a voz da antiga Mesopotâmia se manifeste de forma autêntica. Diferentemente dos tradutores anteriores, que muitas vezes moldavam a epopeia através de lentes culturais modernas ou impunham suas próprias interpretações, George abordou o texto com rigorosa disciplina filológica. Seu profundo conhecimento das línguas adiana e suméria permitiu-lhe revelar nuances nas palavras originais que antes haviam passado despercebidas. A tradução de George para a Penguin Classics, publicada em 2003, é considerada a edição definitiva em inglês desde o início. Em 2003, existiam 217 fontes, das quais 184 datavam do primeiro milênio. O livro contém notas e comentários extensos que auxiliam o leitor a compreender o contexto cultural, histórico e literário mais amplo da epopeia. Além disso, o autor apresenta a narrativa em si e também o desenvolvimento da história ao longo de diferentes séculos e impérios. Dessa forma, ele conecta o passado e o presente, envolvendo assim o público contemporâneo com o mundo antigo. A frase "antes de morrer, por favor, ouçam", frequentemente associada à obra de George, revela a urgência e a importância da partilha da sabedoria antiga nos dias de hoje, algo que o tradutor sente. Para ele, a epopeia de Gilgamesh é, antes de tudo, uma relíquia literária, uma descoberta arqueológica. É, acima de tudo, uma história sobre seres humanos, poderosa o suficiente para transmitir sabedoria, tristeza e esperança aos tempos modernos. O sacrifício de George é uma porta de entrada que permite refletir sobre a morte e o sentido da vida com a ajuda de uma sabedoria milenar. Ao longo dos anos, George enfatizou que a epopeia de Gilgamesh não é apenas uma história de reis e deuses, mas uma projeção da condição humana. O tradutor revelou os principais temas da amizade, da perda e da busca pelo sentido da vida, que não são apenas os temas centrais, mas também os mais relevantes para os leitores modernos. George também destacou a natureza complexa e intrincada da epopeia como uma forma de atrair o público para sua complexidade, suas ambiguidades e seu poder emocional bruto. No caso de George, a jornada acadêmica não se resume apenas a conquistas acadêmicas, mas também à sua profunda conexão com a humanidade e suas histórias ancestrais. Quando George fala das cenas que mais lhe prediletam, como a floresta de cedros selvagens e a comovente amizade entre Gilgamesh e Enkidu, revela-se seu entusiasmo pela epopeia. Seu esforço torna os sentimentos e entendimentos do passado quase indissociáveis dos do presente. A própria epopeia, contudo, não surgiu como uma narrativa única e unificada, mas evoluiu ao longo dos séculos, revelando as ricas camadas de memória cultural nela contidas. Evolução da epopeia. A epopeia de Gilgamesh, como a conhecemos hoje, é o resultado de um extraordinário processo literário que se estendeu por milhares de anos. Ela começou não como um único poema completo, mas como uma coleção de 5 poemas sumérios independentes, datados de aproximadamente 2100 a.C. Essas narrativas antigas celebravam o lendário rei de Uruk, mas eram apresentadas separadamente, frequentemente em cortes reais, sob diferentes governantes, como o rei Shuli. Com o tempo, as histórias foram preservadas e copiadas em escolas de escribas, particularmente em cidades antigas como Nippur, onde jovens escribas aprendiam seu ofício transcrevendo contos orais. Uma transição crucial ocorreu por volta de 1800 a.C. Com base na antiga versão babilônica, a cidade foi erguida e as ruínas espalhadas para que nenhuma outra cidade seguisse os passos da Babilônia. Uma tentativa inicial de unificar as histórias sob uma narrativa coerente, conhecida como a superação de todos os outros reis. Esta versão foi escrita em adiano, marcando uma importante mudança linguística e cultural. As convulsões políticas e sociais na Mesopotâmia influenciaram posteriormente outras mudanças. No final do século XVIII a.C., muitas cidades do sul da Mesopotâmia haviam sido abandonadas e os escribas fechados. A tradição literária expandiu-se para o norte com a proliferação de versões babilônicas de Gilgamesh, em diversas formas e dialetos.
Esses textos, em constante evolução, refletem como as mudanças de poder e cultura continuamente remodelavam a epopeia. Um momento decisivo ocorreu entre 1300 e 1000 a.C., quando Sinek Eunini, um erudito babilônico, compilou a versão que se tornaria a epopeia babilônica padrão. Longe de simplesmente copiar textos anteriores, ele sintetizou múltiplas tradições orais e escritas, criando uma narrativa que abordava as preocupações literárias e filosóficas de sua época. Esta versão, que começa com a frase "aquele que viu o abismo", acrescentou profundidade e coerência à narrativa. Cerca de 2/3 da versão original, composta por 12 tabletes, foram preservados. O exemplar mais extenso que sobreviveu foi encontrado em meados do século IX a.C., na biblioteca do rei Assurbanipal, em Nínive, datada do século VII a.C. Esses tabletes serviram de base para a tradução e análise moderna definitiva de Andrew George. A versão babilônica padrão apresenta uma narrativa coerente. As 11 tábuas principais retratam a transformação de Gilgamesh, de um rei orgulhoso e opressor para um sábio e benevolente que aceita suas limitações e o legado da morte. A 12ª tábua, no entanto, é tratada de forma diferente e vista por alguns como um apêndice posterior. Trata-se de uma versão literal de uma antiga história suméria que introduz algumas contradições nos personagens da narrativa principal. Os estudiosos consideram isso uma interrupção no arco narrativo épico meticulosamente desenvolvido. As tábuas nos apresentam Gilgamesh através de seus relacionamentos, suas aventuras e seus dilemas filosóficos. Tudo isso tendo como pano de fundo deuses, monstros e paisagens míticas. A recente descoberta de mais fragmentos das tabuletas continua a enriquecer esse retrato, oferecendo novos detalhes, como a vívida descrição da floresta de cedros e seu guardião, Humbaba. Essas contribuições comprovam que a epopeia era viva e dinâmica mesmo na antiguidade. Cada nova geração que se depara com Gilgamesh molda e remodela seu significado, criando uma ponte entre a vida antiga e a moderna. A história e os temas de Gilgamesh. Em sua essência, a epopeia de Gilgamesh narra uma história profundamente humana, repleta de amizade, perda, heroísmo e uma busca desesperada por algo além da mortalidade. Gilgamesh começa como um rei orgulhoso e implacável de Uruk. Gilgamesh foi uma figura histórica e o 5º rei de Uruk, que reinou no século 26 a.C., exercendo poder sem restrições, mesmo em detrimento de seu povo. Para desafiar sua arrogância, os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem que se tornou seu igual e companheiro. O conflito inicial entre eles rapidamente se transforma em uma forte amizade, que modera os impulsos de Gilgamesh e abre seu coração para a empatia, para a empatia. Juntos, Gilgamesh e Enkidu embarcam em aventuras perigosas, incluindo a fatídica jornada à floresta de cedros para confrontar Humbaba, um guardião aterrorizante designado pelos deuses. Embora vitoriosos, o ato de matar Humbaba enfurece os deuses e prenuncia uma tragédia. O laço que os une é posto à prova quando Enkidu adoece e morre, desencadeando um profundo despertar em Gilgamesh. A morte do amigo o força a confrontar a fragilidade da vida humana e a certeza da morte. Questões que jamais haviam perturbado o poderoso rei. Impulsionado pela dor e pelo medo da própria mortalidade, Gilgamesh embarca em uma jornada para encontrar Utnapishtim, o único humano a quem foi concedida a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Ele viaja por paisagens selvagens, enfrenta desafios divinos e suporta provas que enfatizam as limitações humanas. Por exemplo, Utnapishtim desafia Gilgamesh a permanecer acordado por 6 dias e 7 noites, uma tarefa que ele falha imediatamente. Esse momento ressalta um tema central. Nenhum ser humano pode escapar do ciclo natural da vida, da morte e do sono. A epopeia de Gilgamesh ainda atrai os leitores de hoje porque reflete as experiências humanas ao longo do tempo.
A abordagem da obra, que confronta a perda, a amizade e a busca por significado, atinge o âmago dos sentimentos humanos. A trama épica retrata o sofrimento e a dor como experiências inevitáveis, porém significativas, na jornada da vida. Em um mundo predominantemente obcecado pela busca da longevidade e pelo poder sobre a vida e a morte, Gilgamesh surge para ensinar o segredo da sabedoria através da aceitação. O vínculo entre Gilgamesh e Enkidu é crucial, enfatizando como o relacionamento e o apoio mútuo moldam a personalidade. O estado de Enkidu e a companhia de Gilgamesh despertam empatia nele. Por outro lado, o poder de Gilgamesh auxilia Zenittu na transição da selvageria para a cultura. A amizade entre eles reflete o antigo conceito mesopotâmico de amizade como uma força estabilizadora que, embora tenha se passado muitos séculos, ainda toca profundamente as pessoas. O luto de Gilgamesh por seu amigo Enkidu, mesmo após a morte, retrata como o amor e a perda determinam a humanidade de uma pessoa. Ele se torna uma figura mítica ao chorar a perda do amigo. Ao mesmo tempo, a história percorre um processo meditativo e emocional sobre a morte. Essa consciência provoca uma transformação no caráter de Gilgamesh, de um monarca insensível para um governante que representa todos aqueles que lutam contra as limitações da vida e se esforçam para viver com significado. O foco da epopeia na mortalidade e na liderança abre caminho para sua próxima profunda reflexão. Como a compreensão de Gilgamesh sobre o poder se transforma diante da perda e da aceitação, da mortalidade e da liderança. A jornada de Gilgamesh transforma profundamente sua compreensão do que significa ser um líder e um ser humano. No início da epopeia, ele é retratado como 2/3 divino e 1/3 humano. Mas sua natureza divina não o isenta da crueldade ou do egoísmo. Seu reinado é marcado pela dominação e pelo interesse próprio, características que provocam tensão com seus súditos e os deuses. No entanto, suas experiências, especialmente a morte de Enkidu, desencadeiam uma transformação de rei despótico em governante sábio que compreende as responsabilidades e a fragilidade inerentes à liderança. Essa evolução reflete uma mudança fundamental nas ideias mesopotâmicas sobre o poder. Gilgamesh aprende que a verdadeira liderança vai além da força física ou das conquistas. Requer empatia, sabedoria e consciência da mortalidade. As muralhas de Uruk emergem como metáforas para seu legado duradouro, vistas não apenas como estruturas de pedra, mas como símbolos de cultura, ordem e da memória coletiva de um povo. Dessa forma, seu legado é assegurado não por sua busca pela vida eterna, mas pela marca que deixa em sua cidade e em seu futuro. O reconhecimento de Gilgamesh de que a morte é a parte destinada à humanidade pelos deuses aprofunda sua compreensão da condição humana. Sua negação inicial da mortalidade se desvanece à medida que ele aceita a inevitabilidade compartilhada por todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Essa aceitação é um reconhecimento humilde de que até mesmo os heróis devem enfrentar o mesmo fim, tornando a qualidade da vida e das ações de alguém mais importante do que sua duração. Assim, a mortalidade deixa de ser uma maldição para se tornar uma característica definidora que confere urgência e significado à vida. A liderança na epopeia, contudo, adquire um aspecto espiritual superior e uma combinação de responsabilidade com crescimento pessoal. A epopeia de Gilgamesh narra a história de um homem cuja morte e sofrimento o transformam em uma pessoa madura. Implica que um bom rei é aquele que governa com bondade, fruto de uma profunda compreensão das limitações da vida, e não com poder absoluto ou medo. O tema da liderança está em perfeita sintonia com as discussões atuais sobre o tema, onde vulnerabilidade e inteligência emocional são cada vez mais vistas como características importantes. A amizade de Gilgamesh com Enkidu serve como a principal força motriz de sua transformação. E, por sua vez, essa amizade se torna um fator crucial que impulsiona a mudança do indivíduo, à medida que ele busca compreender a si mesmo e sua natureza governante através dessa relação. Enkidu desempenha o papel de uma górgona que petrifica o orgulho de Gilgamesh e o aproxima dos laços da sociedade e do mundo dos homens. Seus opostos,
selvagem e civilizado, forte e gentil, trazem aos quatro o equilíbrio que os líderes devem ter, tanto em suas personalidades quanto em suas interações com as pessoas. A morte de Enkidu obriga Gilgamesh a encarar o vazio que a desconexão com um relacionamento tão íntimo acarreta. A crescente consciência de Gilgamesh e as lições que ele aprendeu preparam o terreno para entendermos por que Andrew George se sente compelido a compartilhar essa história com urgência e paixão. A urgência e a mensagem de Andrew George. A conexão de Andrew George com a epopeia de Gilgamesh vai muito além do interesse acadêmico. É uma missão profundamente pessoal. Por décadas, ele dedicou sua vida à tradução e interpretação da epopeia, buscando reviver sua voz autêntica para os leitores modernos. George costumava dizer: "Antes de morrer, por favor, ouçam." Um apelo que revela a urgência que ele sente em compartilhar a sabedoria atemporal da epopeia. Para ele, este texto antigo não é apenas história, mas uma conversa viva que nos convida a refletir sobre a vida, a morte e o que realmente importa. George vê a epopeia de Gilgamesh como um espelho que reflete experiências humanas universais. Ela nos confronta com a mortalidade, a dor da perda de entes queridos e a busca por significado em uma existência fugaz. Apesar de ter milhares de anos, as emoções e os questionamentos do poema ressoam tão vividamente hoje quanto na antiga Mesopotâmia. George acredita que essas conexões nos lembram que, ao longo do tempo, os seres humanos têm lutado com os mesmos medos e esperanças, tornando Gilgamesh uma herança compartilhada do espírito humano. Ele incentiva os leitores a abraçarem a natureza crua e desordenada da epopeia, em vez de buscarem respostas simplistas. A vida como a história de Gilgamesh é ambígua, confusa e repleta de contradições. George nos encoraja a lidar com essas complexidades em vez de ignorá-las. Aos seus olhos, o verdadeiro cerne da epopeia reside em sua humanidade sem retoques, nos medos, nas dúvidas e na eventual aceitação que moldam todas as nossas vidas. Uma das percepções mais profundas de George é o convite da epopeia para vivermos o presente. A mensagem da narrativa, reforçada pelo sábio ditado de um taberneiro, nos incentiva a comer, beber e aproveitar a vida, em vez de perseguir a imortalidade. George, muito impressionado, compara essa antiga atenção plena à prática moderna em pouquíssimos casos. Como ainda é uma lição difícil de aprender para muitos, ela nos convida a parar. Em vez disso, encontrar a felicidade nos pequenos e efêmeros momentos que temos. George destaca ainda que a epopeia é uma rigorosa mestra da maturidade através do fracasso, da perda e do sofrimento. Ele argumenta que, às vezes, a melhor maneira de crescer não é através de vitórias fáceis, mas sim enfrentando os lados mais sombrios e difíceis da vida. Muitas pessoas tentam fugir dessas provações, pensando que não são necessárias, mas a epopeia prova o contrário, pois é através de tais dificuldades que alguém se torna sábio e iluminado. Ele se maravilha com a forma como os pensamentos antigos transmitiram essa lição à geração atual e continuam a revelar suas qualidades, ensinando-nos resiliência e profundidade de caráter ao longo dos séculos. A epopeia de Gilgamesh é mais do que um texto antigo. É uma reflexão atemporal sobre a mortalidade, a amizade e o que significa viver bem. A dedicação de Andrew George ao longo da vida ajuda esta história a transcender milênios, lembrando-nos de valorizar os dons fugazes da vida e deixar legados significativos. Se esta jornada o emocionou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que conectam o passado com o nosso presente. E confira o próximo vídeo na sua tela.